Olá, novamente vamos gravar um vídeo para falar da palavra do Senhor. O tema de hoje é o que eu tenho. O que eu tenho, como eu vou fazer para sair de uma situação difícil que eu estou passando, que todos nós podemos passar em algum momento. O que eu tenho, como eu vou sair dessa situação, que é impossível. Às vezes nós estamos diante de situação que é impossível a capacidade humana. Com o que eu conto para eu sair dessa situação? Qual é o meu recurso? Qual a capacidade que eu tenho de resolver, se é que tenho, né, uma capacidade de resolver esse problema? Hoje eu quero ler um texto que está lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Nós vamos acompanhando do versículo 8 até o 16. Essa passagem fala da viúva de Serepta e o encontro com o profeta Elias. O profeta Elias vai até a sua casa e nós vamos tirar lições importantes que vai responder essas duas perguntas. Com o que eu espero, como eu vou fazer para sair de uma situação difícil, qual o recurso que eu tenho para sair dessa situação. Nós vamos falando versículo por versículo e tenho certeza que essa palavra, essa história que aconteceu com essa mulher, que passava por um momento difícil, vai servir de muitas lições para nós hoje. Qual é o contexto histórico? A passagem que nós vamos ler era uma situação que Deus, por juízo de Deus, né, Israel tinha um rei perverso, o rei Acabe, o reino do norte tinha um rei perverso, esse rei Acabe, e Deus mandou uma sentença, que a terra ficaria sem chuva, ou seja, por um longo período de estiagem. E isso aconteceu por causa do juízo de Deus sobre a nação de Israel, que andava em pecado juntamente com o seu rei. Vivia desobedecendo a Deus. E quantas das coisas hoje que nós passamos, sofremos por causa da desobediência do mundo, rebelde a Deus. Diz assim o texto, lá no começo do capítulo 17. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então era um momento de juízo de Deus. Israel começou a passar por um momento difícil, um momento de seca, não tinha água, e a fome começou a estar em todos os lugares, né? E assim nós começamos a nossa história da viúva de Serepta, no versículo, a partir do versículo 8 desse texto, do capítulo 17. Esse era o contexto. O contexto de um rei perverso que reinava naquela época, o rei Acabe, casado com a rainha Jezabel, e que Deus manda um juízo sobre toda a terra e que atingiu todas as pessoas. Então, esse era o contexto. Primeiro versículo, primeira lição que a gente tem que aprender nessa história de um encontro de Elias com essa viúva. Deus preocupa-se com todas as pessoas. Pode parecer que não, que Deus não está olhando as pessoas, não está vendo o sofrimento das pessoas, mas Ele está vendo e está vendo o sofrimento de todas as pessoas, independente de sua classe social, ser pobre, ser rico, ser bonito, ser feio, ser branco, ser preto, independente de qualquer situação da pessoa, Deus olha para todos. Os olhos do Senhor estão estendidos para todos, né? Diz a palavra assim no versículo 8 ao 10. Vem então a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, falando para Elias, Deus falando para Elias: levante-te, Elias, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Levantou-se, pois, o Elias e foi a Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que uma mulher viúva apanhando lenha, ele a chamou. Então, olha para você ver, Deus enviou o profeta Elias para uma mulher que era viúva, desamparada, não tinha dinheiro, não tinha posição social, ela tinha um filho para piorar a sua situação, mas Deus manda um profeta ali para ter um encontro, não com pessoas importantes naquela cidade, mas para encontrar aquela mulher. Que maravilha a palavra do Senhor, né? Então, às vezes você pode estar pensando, Deus não liga para mim. Deus liga para todas as pessoas, independente de quem ela seja ou o que ela tenha feito. Essa mulher, ela estava passando um momento dificílimo, até porque ela não tinha recurso. Ela era viúva, ela não tinha ninguém para ajudar. E naquela época, viúva sofria de grande preconceito e grande carência, né? Que ela tinha um filho, o filho dela era pequeno, não tinha como ajudá-la.
Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para nós. Segundo ponto, aí a gente vai ver qual é o segundo ponto no versículo 10. No versículo 10, Elias vai até aquela cidade, encontra essa mulher na porta, estava apanhando lenha, e aí Elias chama essa mulher para a conversa, e ele diz assim no versículo 10, ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água, para eu beber. E quando ela ia buscá-lo, esse vaso com um pouco de água, ele chamou e lhe disse, traze também para mim um bocado de pão. O que esse texto quer nos dizer? Que Deus, antes de nos abençoar, Deus levou o profeta Elias ali para abençoar essa mulher. Deus antes testa a nossa fé. Porque você pensa bem, essa mulher estava ali, viúva, sozinha, apanhando lenha. A Bíblia diz que era 2 gravetinhos de lenha, era pouca coisa, que ela não tinha, nós vamos ver para frente que ela não tinha muita coisa em casa. E o profeta chega ali, ela conhece o profeta, que Elias era um homem conhecido. E a primeira coisa que o profeta chega não é assim, olha, Deus me mandou aqui porque você é carente, porque você está precisando. E quantas vezes nós esperamos isso, né? Logo de início, mas Deus antes quer testar a nossa fé. A primeira coisa que o profeta vira para ela, olha, vai lá na sua casa, traz um pouquinho de água, um produto que era difícil, já raro naquela época, a água, né? E ele já chega para ela e fala assim, olha, vai lá buscar água para mim. E quando ela se vira para buscar, ele piora mais a situação ainda daquela mulher, que diz assim, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão. Como é que você reagiria diante disto? Chega diante da palavra de Deus, que alguém chega para você, fala uma palavra de Deus, mas que falasse essas palavras. E a gente tem a mania de questionar, né? Ah, Deus é opressor, Deus é isso, Deus é aquilo. A palavra de Deus está pedindo para mim fazer coisa difícil. E, na verdade, pediu para essa mulher. O profeta não chegou ali falando com ela, olha, Deus sabe, Deus viu o seu problema, viu que você era carente, viu que você era viúva, viu que você tinha que sustentar um filho, e Deus me enviou aqui. Não, pelo contrário, ele chega, a primeira coisa que ele diz, traz para mim água, e quando ela vai buscar água, traz para mim um bocado de pão. Minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus antes de nos abençoar, Deus está sempre provando a nossa fé. Todos os milagres que você vê na Bíblia, no Novo Testamento, quando Jesus faz um milagre, foi por causa da fé daquela pessoa. E Jesus fala assim, a tua fé te salvou. Mulher, a tua fé te salvou. Ó cego, a tua fé te salvou. Sempre Deus primeiro está vendo a nossa fé. Deus quer ver a nossa motivação, a nossa fé. E Deus está sempre testando a nossa fé. Nunca se esqueça disso. A sua bênção não vai acontecer, a minha bênção não vai acontecer, se a minha fé não for demonstrada dentro do meu coração. E para isso Deus testa a nossa fé. Deus estava testando a fé dessa mulher. Deus diz para o profeta, chega lá e pergunta, fala com ela isso e isso. E a primeira coisa que o profeta pergunta a essa mulher, faz a pergunta a essa mulher, era uma coisa para testar a fé dela. Traz para mim água, traz para mim pão. Quantas vezes nós deixamos de ser abençoados que não passamos nesse primeiro teste? A nossa fé é provada, mas nós estamos querendo a bênção primeiro antes da fé. Não irá acontecer, porque a Bíblia diz, meu justo viverá pela fé. Deus se preocupa com todos, mas Deus quer ver a fé de todos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que você vai ver essas coisas. Aquela mulher do fluxo de sangue, o que Jesus fala com ela? A tua fé te salvou, porque ela teve uma atitude de fé antes. A mulher cananeia, quando Jesus fala com ela, olha mulher, eu não vim para os gentios, não é bom como eu vim para dar pão para os de casa, não dar para os cachorrinhos. Aquela mulher fala, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus vira para aquela mulher, tua fé te salvou. Mas como às vezes nós somos arrogantes e não colocamos essa fé em prática e a bênção não chega. Esse é o primeiro passo, o segundo passo que eu quero trazer para nós. Terceiro passo, Deus quer nos abençoar com o que temos, não com o que não temos, mesmo que achamos pouco. Diante desse pedido da mulher, a mulher fala, olha, eu vou até buscar água para o Senhor, que a água ainda tem um pouquinho, mas você está me pedindo um pão. E olha o que ela disse, ela porém respondeu, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nenhum bolo, você está me pedindo um pão, não tem nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E ela continua falando, e eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-los para mim e meu filho, a fim de que comamos e depois morramos. Deus quer nos abençoar com o que nós temos. Você acha que Deus, claro que Deus sabia que aquela mulher não tinha praticamente nada em casa,
que aquela mulher estava passando uma situação difícil. Deus sabe isso de todos nós, sabe o que nós estamos passando antes que nós abrimos nossa boca. E ele também conta com o que nós temos, não com o que nós não temos. Olha o que ela diz: eu não tenho nenhum bolo, senão o que ela tinha? Um punhado de farinha na vasilha e um pouquinho de azeite. E eis que estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-los para mim e meu filho, a fim de que comamos e depois morramos. Aquela mulher tinha pouquíssima coisa e pouquíssima esperança. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. E vou fazer um bolo para meu filho, para eu, para mim e para meu filho. E depois esperamos a morte. E Deus sabia de tudo isso. Deus sabia que aquela mulher não tinha quase nada. Deus sabia que aquela mulher já estava acabando sua esperança, assim como Deus sabe do meu problema, do seu problema, e sabe que às vezes nossas esperanças estão por um fio. Olha, não temos quase nada, não tenho quase nada mais, mas Deus conta com aquilo que eu tenho, com aquilo que você tem. É o que nós vamos ver daqui para frente. E diz assim, o versículo 13, versículo 14, ao que lhe disse Elias: não temas, vai, faze como disseste. Porém, olha bem, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o aqui, depois o farás para ti e para teu filho, pois assim diz o Senhor, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que volte a chover. Nunca, preste atenção, meu amigo, minha amiga, nunca, jamais Deus te pede algo para oprimir. Às vezes vejo pessoas decepcionadas com o evangelho porque vê pessoas usando de forma indevida. Olha, Deus quer um sacrifício seu, Deus quer algo impossível seu. Não! Deus está querendo o que você tem, te usar para te abençoar, o que eu tenho, o que você tem, não o que você não tem. Olha o que o profeta falou: então eu não vou virar as costas, já que você não tem nada, essa farinha é pouquinho, esse azeite é pouquinho. Não, olha o que ele diz. Ao que ele disse Elias: não temas. Deus sabe o que você tem. Isso que Elias estava dizendo para aquela mulher. Faz como dissesse. Faz um bolo. Um pequeno bolo. Eu sei que sua farinha é pouca. Eu sei que seu azeite é pouca. Faz disso primeiro para mim. Um bolo pequeno. Amados, quantas pessoas decepcionadas porque pessoas gananciosas estão pregando o evangelho falando que Deus quer um sacrifício nosso. Não, Deus não quis um sacrifício dessa viúva. Deus estava querendo usar algo que ela tinha, que era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas Deus quer que você compartilhe com Ele. Compartilhe sua fé e compartilhe isso. E use isso para o reino de Deus, mesmo que você ache que é pouco. Jesus alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixinhos. E estava todo mundo desesperado ali. Não, ninguém tem nada. Quando levanta um menino, fala assim: olha, esse menino tem 5 pães e 2 peixinhos. E foi com isso que Deus fez o milagre. Deus não faz um milagre com algo impossível que você não tem, mas com algo que você tem. E Ele não usa isso não para te oprimir, mas para te abençoar. Faze como você falou, faz um bolo, traz um pedacinho. E tem pessoas falando que Deus quer tudo de nós, quer que nós mostramos um sacrifício, meus amados. Que sacrifício que eu faço? Às vezes essas pessoas fazem isso até na ignorância, mas não é assim que Deus age. Deus nunca nos pede nada para nos oprimir. Nunca pede nada para nos oprimir, mas Ele pede aquilo que você tem para te abençoar. Entrega, filho meu, dai-me o seu coração e eu vou te abençoar. Era isso que esse texto está querendo dizer. Elias disse para essa mulher: não temas, vai, faz como você falou, mas não se esqueça de Deus. Ou seja, o profeta é aquele que representava Deus. Faz um bolo, mas traz um pedacinho para mim. Olha se ele pediu o bolo todo. E muita gente usa esse texto para falar que Deus pede a gente tudo. Não, Ele não pediu o bolo todo, Ele pediu um pedaço do bolo. Deus quer compartilhar os nossos sofrimentos, as nossas angústias, com o que nós temos e com o que nós temos. E ele continua: pois assim diz o Senhor, a farinha da sua vasilha, se você confiar na palavra de Deus, não acabará. E o azeite da sua botija não faltará. Esse é o outro ponto. Deus nunca, jamais, ponha isso no seu coração. Deus nunca, jamais pede algo para te oprimir. Se Ele me pede algo, se Ele te pede algo, é porque você tem. E não é para tomar de você, é para te abençoar. Esse tem que ficar bem claro para nós. Para você sair de um momento difícil, para eu sair de um momento difícil, Deus conta com o que eu tenho. Ele manda um profeta até lá, que é a palavra de Deus, para chegar até você. E Ele vai usar o que você tem, não o que você não tem. Um pouquinho da farinha, um pouquinho do azeite na botija, que você pode achar que é pouco.
O que você tem que fazer? Confiar no profeta. O que ela tinha que fazer? O profeta não pediu lá tudo, vai lá, faz o bolo. Você falou certo, faz o bolo. Eu sei que é pouco. Faz o bolo. Me dá um pedaço. É isso que Deus quer, compartilhar com você, que você seja amoroso na obra de Deus, que você se invista na obra de Deus com o que você tem, mas não é para te tomar, é para te abençoar. Esse é o princípio de Deus. Continuando o texto, no versículo 15 e 16 do capítulo 17, diz assim: ela ouviu, ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram. Ela, ele, o profeta, ela, a sua casa durante muitos dias. Da vasilha da farinha, a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. E o texto finaliza: conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Ela entendeu que aquele profeta trazia a palavra de Deus. Você tem que entender que essa palavra que você está ouvindo não é do profeta Edmilson, é das profecias da Bíblia que está escrita. Nós simplesmente somos mensageiros. Elias era o mensageiro de Deus, conforme a palavra do Senhor, não era a palavra de Elias. Se você achar que essa palavra é minha, não vai resolver nada na sua vida. Eu estou tirando da palavra de Deus, eu não criei isto. Eu não imaginei essa história. Essa história é uma história verídica, que está na palavra de Deus. Hoje eu estou sendo profeta, não porque eu sou bom, porque eu li, eu entendi essa palavra do Senhor. Eu apliquei ela na minha vida. Estou sendo um profeta de Deus trazendo até você. Simples assim. E quando você replicar essa palavra para frente, quando você falar com alguém para frente, você vai ser um profeta ou uma profetisa falando da palavra do Senhor. Deus não quer sacrifício. Ele quer que ouçamos, entendamos e obedeçamos a sua palavra. Abraão, Edmilson, mas Abraão foi um exemplo de sacrifício, ele sacrificou seu filho. Deus não sacrificou o filho de Abraão. Deus estava testando a fé de Abraão. Quantas pessoas usam esse texto de Abraão? Mas Abraão, ele foi aquele que fez um sacrifício grande. Que sacrifício? Deus estava testando a fé dele. Por isso que a Bíblia fala que é um pai da fé. Por quê? Porque o seu filho, ele não negou. Quando Deus pediu, Abraão, eu quero seu filho. Ele foi lá, pegou a lenha, pegou o seu filho e já ia para o lugar do sacrifício. E quando ele levantava o cutelo para sacrificar o menino, porque provando que ele tinha fé, que ele amava Deus acima de todas as coisas, inclusive seu filho, ele matou o seu filho? Não. Na hora do lado ali, Abraão, não tema, não faça isso. Agora eu sei que você tem fé, meu amigo. Deus não quer que nós façamos sacrifício. Deus quer que nós entendamos. Às vezes pode até parecer que o que ele nos pede é algo de muito difícil de fazer, como foi com Abraão. Mas quando você se dispõe a fazer, você vai ver que sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado e obediente. Ouça a palavra de Deus e entenda e a pratique. Deus não pede sacrifício impossível para nós. Ele pode até testar nossa fé, como testou de Abraão, mas no momento que você mostra que tem fé, ele arruma a solução. A solução para Abraão foi o cordeiro que estava ali agarrado naquela moita, e Abraão, quando ele ia levantar para sacrificar o seu filho, Deus fala com ele: não temas, não faça isso, Abraão. Eu sei hoje, você me provou para mim. Claro que Deus já sabia, mas para o mundo que você tem fé. Então, meu amigo, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos entender a palavra do Senhor para sermos abençoados. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Essa é a palavra que eu quero trazer hoje para nós, porque nós estamos sempre vivendo momentos difíceis. E nesse momento difícil, não diga assim: Deus não importa comigo, Deus importa com todos. Deus levantou um profeta tão importante como Elias. Elias foi um profeta importante. Profeta que Deus usou ele de maneira grande e poderosa. E Deus mandou ele na casa de uma viúva. Você acha que Deus não vai preocupar com você? Comigo? Quando nós estivermos passando por momentos difíceis? Claro que vai. Ele preocupa com todos. Jesus foi encontrar, no encontro de Jesus com a samaritana, uma mulher samaritana, lá em João capítulo 4, Deus assim: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Jesus passou, deu uma volta imensa, saiu dali do sul de Jerusalém, foi para o norte, lá em Samaria, para encontrar quem? Pessoas famosas? Não, uma mulher. Uma mulher que estava passando por problemas emocionais.
E Jesus sai ali porque o texto diz era necessário. Era necessário. Deus sempre está preocupando com todos, com a viúva, com gente que tem dinheiro, com gente que não tem, com gente que... Qualquer tipo de pessoa, qualquer um de nós, é só nós ficarmos atentos ao profeta chegando para falar com nós. E o profeta não sou eu. O profeta hoje, as profecias hoje, está na Bíblia Sagrada. Quando você lê essas histórias, entende que ela serve para você e para mim, para nós sermos abençoados. Eu quero encerrar essa mensagem respondendo as duas perguntas que nós começamos o texto lá. Vamos voltar lá nas duas perguntas. O que eu tenho? Como eu vou sair de uma situação difícil? Primeira pergunta. De uma situação impossível à capacidade humana. A resposta a essa primeira pergunta. Como eu vou sair de uma situação impossível? Creia em Deus. Creia nos seus profetas que te levam a palavra de Deus. Deus não está descendo, não vai descer aqui para falar com você. Deus usa profetas. E esses profetas hoje sou eu, é você. São todos que leem a palavra de Deus e proclamam essas boas novas, esse evangelho de salvação. Quando você estiver numa situação difícil, entre para o seu quarto, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, entenda a palavra de Deus e a coloque em prática. Como eu vou sair dessa situação difícil? Creia em Deus e nos seus profetas e assim você prosperará. É o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Creia em Deus, creia nos seus profetas e assim você prosperará. Essa é a primeira resposta, a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual o recurso que Deus irá me proporcionar para que eu saia dessa situação? A resposta, Deus te pergunta a você, o que você tem? Como Deus perguntou àquela mulher. Aquela mulher estava ali pegando lenha. Não tinha esperança nenhuma. Às vezes você pode estar sem esperança nenhuma. Aquela mulher também estava. Não tinha recursos nenhum. Aquela mulher não tinha. Ela tinha um pouquinho de Milson, mas eu não tenho recurso. Aquela mulher também não tinha. Aquela mulher não tinha esperança. De Milson não tem esperança. Aquela mulher também não tinha. Mas Deus perguntou para ela, através do profeta Elias, o que você tem? Algo que ela achava que é insignificante. Às vezes você acha que tem algo que é insignificante. O que eu tenho não tem valor nenhum. Para Deus tem. O que eu tenho é pouco. Para Deus é muito. O que eu tenho não vale nada. Para Deus vale. Para Deus vale, meu amigo, minha amiga. Eu estava numa situação difícil há 30 anos atrás. Eu achava que não tinha jeito. Eu achava que não era capaz. Eu achava que meus recursos não eram o bastante. Que a minha inteligência, a minha capacidade não era o bastante. Com Deus, tudo é muito. Com Deus, tudo se multiplica. Com Deus, tudo é bênção. Em momentos difíceis, mas Ele quer provar a sua fé. O primeiro passo é Ele provar a sua fé. Mulher, busca água para mim. Mulher, faz um bolo para mim. Ela podia jogar tudo por terra. Se ela virasse para aquele profeta, eu achava que você era um profeta de Deus. Mas você veio aqui, não está consciente do meu problema? E está mandando eu trazer água e farinha e pão para você nessa situação que eu estou vivendo? Meu amado, minha amada, Deus primeiro prova a nossa fé. Então a resposta para essas duas perguntas é: como eu vou sair de uma situação difícil? Creia em Deus. Qual o recurso? Deus te pergunta, o que você tem e o que eu tenho? Fique com Deus. Deus te abençoe. Espero que essa palavra possa vir ao seu encontro, às suas necessidades, que você coloque ela em prática. Entenda, Deus não quer sacrifícios. Deus quer obediência. Deus falou isso para Saul, através do profeta Samuel. Saul, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E obediência, ela é bonita e ela é boa quando você entende o porquê você está fazendo algo. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Deus te abençoe. E até a próxima.